Nesse vídeo a gente fala de como fazer tese forte. Mais uma dica aí do professor Vinícius Oliveira que eu tô trazendo aí pra vocês. É justamente esse material aí, mudando aí a visão do assunto, esse material que eu comecei a produzir desde 2018, né, que eu estudei pro Enem de 2018, eu fui selecionando essas dicas que esses professores aí que são maravilhosos, que justamente têm o intuito de disseminar o conhecimento que eles adquiriram para demais pessoas que não têm esse acesso à educação, que não têm condições de pagar um bom cursinho, de fazer. Justamente eu acho que a galera aí do interior, por exemplo, aqui na minha cidade, tem um cursinho, mas também não é tão bom, entendeu? Então esses professores trazem informações aí que são essenciais e que bombam na sua redação se você conseguir compreender, se você realmente entender essas informações e colocar em prática nas suas redações. Então, como é que a gente faz uma tese forte? Tese forte é aquela frase que ela apresenta uma opinião contundente. Então, quando sua tese ela é forte, o avaliador não tem dúvida que o seu texto é argumentativo, que você está defendendo um ponto de vista. Vocês vão ver aí nesse exemplo que ele coloca sobre o nível de argumentação, nível fraco e forte. Você pega a informação, parcelas brasileiros vota de forma pouco responsável. Ok, é uma argumentação aí fraca, como vocês podem perceber. Eu não consegui mostrar uma ideia contundente, entendeu? Para convencer o leitor da minha redação mesmo. Então você tem que ter cuidado nisso. Lembre-se, eu tenho que convencer o corretor da redação que o meu ponto de vista ele é assertivo, que ele é contundente. Então como é que a gente extrai essa informação aí? Parcela de brasileiros é incapaz de votar de forma responsável. Essa palavrinha incapaz, ela está demonstrando o juízo de valor, a sua capacidade crítica sobre um determinado assunto, sobre a questão da forma da votação. Então, começa a colocar essas palavras na sua redação. Eu já coloquei aí um mapa mental que eu tinha feito ano passado, que eu utilizei na minha redação, porque são palavras com significado próximo, no caso são sinônimos, né? Que eu poderia utilizar e não precisava repetir na minha redação, que o Enem gosta muito disso, que você não repita termos, evite a repetição de termos justamente próximo, repita lá no início, na introdução, e repita no final, mas não na mesma uma linha depois na linha seguinte, evite, procure sinônimos. Então eu fui fazendo esse mapa mental aí com essas palavras que demonstram juízo de valor, que nem essas aí que vocês viram no exemplo, incapaz, que é a minha crítica, é a minha opinião sobre o tema, e ela tem que estar de forma explícita para o corretor ver que o meu texto é argumentativo. Como vocês podem ver aí no exemplo, a tese forte é aquela que mostra juízo de valor, que mostra a sua crítica, que mostra a sua opinião. E quem é responsável por essa tese forte, por esse juízo de valor? É justamente a palavrinha aí, incapaz, que é justamente o juízo de valor. Então começa a inserir essas palavras que demonstram juízo de valor na sua redação, porque isso vai mostrando para o corretor que tu tem um ponto de vista diferente, que você é crítico, que você tem domínio sobre o assunto que tu tá falando e vai bombar nas notas aí da redação. Vocês analisem aí esse exemplo, eu não vou estar abordando porque ele é muito grande para os vídeos não ficarem o que é que vocês precisam realmente saber. Eu abordei aqui nessa questão de como fazer tese forte. Então você vê aí no exemplo e começa a perceber no seu texto essa ausência e a presença de juízo de valor, de palavras que demonstram juízo de valor na sua redação, nos seus argumentos. Porque, como eu vou dizer, isso aí já vai garantir ponto na competência 3, é a capacidade de você mostrar a autoria, né? A sua autoria, o seu posicionamento, sua marca de autoria na sua redação. Então começa aí a ver esse exemplo aí da crítica fraca para crítica forte, essa presença aí de palavrinhas de juízo de valor, que demonstra seu juízo de valor, a sua crítica, a sua opinião sobre o assunto, para estar inserindo na sua redação. Como é que a gente aprende isso para garantir lá na redação do Enem? Treinando, colocando em prática, lendo o material,
compreendendo o que está no material e colocando em prática nas minhas redações. Pode ter certeza que se você fizer isso, se você não negligenciar isso, né, no caso, você vai garantir uma nota boa na redação do Enem.